Olá, a gente está continuando nessa parte da aplicação de redenção. Então, tem muitos pontos, porque temos muitos benefícios em ser salvos. Então, a gente vai falar agora sobre o chamado do Evangelho, é o chamado eficaz, ah, e o chamado eficaz. Então, o chamado eficaz tem alguns versículos aqui, a gente vai ver em Atos 2, 39, que diz: Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Então, a promessa para aqueles que Deus chama. Tem outros versículos, a gente vai ver mais aqui na frente. O chamado eficaz é um ato de Deus Pai falando através da proclamação humana do Evangelho, pelo qual ele convoca as pessoas para si mesmo, de tal modo que elas respondem com fé que salva. Então, Atos 16 tem a história de Lídia. A gente pode. A história não, o versículo da conversão. Então, ela era fiel a Deus, era um daqueles tementes a Deus, gentios tementes a Deus. Uh, e disse: O Senhor abriu seu coração. Isso é Atos 16:14. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Então, parece que veio de Deus e o nosso chamado vem de Deus. Tem Romanos 10, aquele trecho que fala sobre né, todo aquele que invocar o nome, versículo 14, como pois invocarão aquele em quem não creram, e como crerão naquele de quem não ouviram falar, e como ouvirão se não houver quem pregue, e como pregarão se não forem enviados. E tem esse processo de Romanos 10. Então, não necessariamente diz que Deus chama naquele sentido, mas existe um processo e o chamado de Deus faz parte do processo e podemos glorificar o nome dele por nos chamar. Os elementos, letra B, os elementos do chamado do Evangelho na pregação humana do Evangelho. Três elementos importantes devem ser incluídos. Então, a gente vai ver, número 1, explicação dos fatos concernentes à salvação. Então, tem que ter um certo entendimento. Tem um pastor que vai e diz: você quer Jesus na sua vida para ajudar você com todos os seus problemas? Então, deixe eu orar por você e ele vai entrar na sua vida e ajudar. Eu tenho falado para ele várias vezes que não é assim, não. A pessoa tem que entender que é pecador, que Deus mandou Cristo, Cristo morreu em nosso lugar. Tem que entender, ter uh, eu tenho mais material sobre isso, mas basicamente, como é que pode aceitar esse dom sem entender? Tem que entender. Uh, Entender o que, e nas suas anotações tem três coisas para entender. De Romanos 3:23, entender que todas as pessoas pecaram, estão destituídas da glória de Deus. Número 2, a pena pelos nossos pecados é a morte, Romanos 6:23. Morte, o que é morte? A essência é a separação. Separação, nossa alma com Deus. E número 3, Jesus Cristo morreu para pagar a pena pelos nossos pecados. Quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu em nosso lugar.
Entretanto, entender esses fatos e mesmo concordar com eles são verdadeiros não é suficiente para uma pessoa ser salva. Tem de haver também um convite para uma resposta pessoal da parte do indivíduo, que se arrependerá de seus pecados e confiará pessoalmente em Cristo. Então, não é só entendimento, tem que ter aquela resposta em fé. E a gente vê número 2, convite para aceitar Cristo pessoalmente com arrependimento e fé. Tem que ter arrependimento. Eu acho que eu estou vendo isso cada vez mais. Tem pessoas na igreja que entram, que tem esse negócio de fé e tem uma certa fé, mas não conseguem admitir falhas na vida. E acaba saindo às vezes. E porque tem que ter arrependimento genuíno. E uma resposta verdadeira vai incluir arrependimento. Eu queria ler João 1, 11 e 12, que é o trecho que fala, né, que nós somos chamados os filhos de Deus. Diz, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornar filhos de Deus. Então, tinha que ser de Deus e crer, e com isso receberam o direito de ser chamado filhos de Deus. Então, isso é importante e traz uma promessa de perdão e vida eterna. João 3,16, que espero que vocês conhecem. Atos 3,19, que fala sobre arrependimento. Seria bom ler aquele. 3,19. E diz, arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Então, tem que ter arrependimento. E letra C, a importância do chamado do Evangelho. Se não houvesse o chamado do Evangelho, não seríamos salvos. Ele não nos salva automaticamente sem buscar uma resposta da nossa parte como pessoas integrais. Então, sim, tem a parte de Deus, sim, tem a nossa parte, ambos tem que acontecer. Então, não tem um sem o outro. Então, temos que lembrar disso e agradecer a Deus por nos chamar.